Olá, querido. Neste estudo veremos a importância da sabedoria nos afazeres diários da vida. O capítulo 8 de Provérbios apresenta a sabedoria como uma bela dama que chama os seres humanos a segui-la. Chama em voz alta, desde as alturas da terra, nas encruzilhadas dos caminhos e nas portas das cidades. Provérbios capítulo 8, versos 1 a 3 diz: a sabedoria está chamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Clama em alta voz. Isso significa que não há desculpas para não ser sábio. Deus nos deu muitas oportunidades de entender que sem sabedoria não somos nada na vida. O ser humano sem sabedoria é uma pessoa nécia e não percebe sua condição triste. Infelizmente, a maioria das pessoas carece de sabedoria. E a sabedoria não é dada por causa da idade, não é a idade que te traz sabedoria, nem pelo cargo, não é que quando te nomeiam para um cargo já te dão sabedoria, nem por causa do título, não é porque você se formou de doutor que você já é sábio. A verdadeira sabedoria só Deus a pode dar. E quando Salomão afirma que a sabedoria chama aos seres humanos, na verdade quem está chamando é Deus. E para que chama? Provérbios 8, 6 a 8 dá a resposta. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Coisas justas e excelentes, não são coisas tortuosas nem pervertidas. Deus chama os seres humanos para dizer-lhes coisas justas e excelentes, não coisas tortas, pervertidas. E qual é uma dessas coisas justas e excelentes? Vou ler. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Ah, o homem e a mulher sábios vivem a verdade. Não apenas dizem a verdade, mas vivem a verdade. Só que a maioria das pessoas parece que prefere viver na mentira. Talvez por isso a verdade é difícil de ser encontrada. A verdade tem um preço alto e parece que ninguém quer pagar o preço. Muitos não estão dispostos a pagar esse preço e escolhem a mentira. Ou escolhem o caminho das meias verdades. Ou como você queira chamar aquilo que não é transparente, cristalino. A maioria das vezes, a verdade envolve dor. Talvez esse seja o maior preço que a verdade cobra. E como a dor, como o ser humano detesta a dor, é lógico que escolhe outro caminho, mesmo que seu fim seja a morte. Agora, é estranho, sabe? É muito estranho que o caminho da dor conduza em direção da vida. Mas desde a entrada do pecado, a solução para o problema da morte estava na dor. Jesus teve que sofrer dor, a maior dor, para salvar o ser humano. Agora, por que será que nós, querendo fugir da dor, caímos na mentira, que é o caminho da morte? Ao longo da minha vida, tenho visto histórias tristes, vidas destruídas, lares desfeitos, relacionamentos arruinados pela falta da verdade. E agora vem Salomão e diz que a sabedoria é o terreno da verdade. E diz mais ainda, nos versículos 10 e 11, veja: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Quer dizer que a verdade, que é parte da sabedoria, mesmo que dolorosa, vale muito mais do que os seres humanos podemos considerar como valioso.
Porque mesmo que a verdade envolva muitas vezes a dor, finalmente é paz no coração, felicidade na alma. Vamos agora na segunda parte deste estudo. Aqui consideraremos como uma pessoa sábia se relaciona com a criação. Uma coisa é ser inteligente e outra muito diferente é ser sábio. Existem até os inteligentes, mas desde o ponto de vista bíblico é impossível ser sábio e negar o tema da criação. As pessoas que não são capazes de acreditar que por trás do universo maravilhoso existe uma mente criadora, podem ser inteligentes, estudiosas, brilhantes, eruditas, o que for, porém sábias não são. A fonte da sabedoria é Deus. E quem o reconhecer como tal não terá dificuldades em aceitar o tema da criação como a Bíblia o apresenta. Outra coisa interessante do capítulo 8 de Provérbios é o paralelo que faz com o relato de Gênesis 1. No capítulo 8 de Provérbios, nos versos 22 ao 31, encontramos os fundamentos da criação associados ao tema da sabedoria. Ali podemos encontrar base bíblica também para entender João 1:1. Leiamos, por exemplo, o que dizem os versos 26 ao 30. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, nem com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Sabe que quem fala aqui é a sabedoria, mas não é necessário muito esforço para perceber também que quem fala aqui é Cristo. Ele é a sabedoria. Quem tiver a Cristo tem a sabedoria. O que não tem a Cristo pode adquirir conhecimento, mas jamais terá sabedoria. Outra coisa mais, Cristo intervém na sua obra criadora. Não está ali como um mero espectador. A sua presença é como a de um arquiteto. O Verbo de Deus é o ordenador da criação. Ao fim de contas, como diz Paulo em Colossenses 1:6, e vou ler, diz: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A terceira parte deste estudo tem que ver com a alegria da criação. Se revisamos o relato da criação em Gênesis 1, veremos que no fim de cada dia encontramos a expressão "e viu Deus que era bom". Agora, no sexto dia diz "era muito bom". A palavra bom em hebraico significa ou envolve a ideia de gozo, alegria, regozijo. Ou seja, Deus criou este mundo com alegria. Não foi um dever, não foi uma obrigação, foi um ato de amor, uma expressão de alegria. E agora observe o que diz Salomão ao falar da criação. Provérbios 8, versos 30 a 31. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Esta última declaração é importante. A humanidade me dava alegria. Cada dia da criação foi um dia de júbilo, mas o fim da criação foi um dia de júbilo especial por causa da participação humana. Deus entrou em comunhão com o homem e a mulher através do sábado.
Eu me alegrava com o mundo que Ele criou, me alegrava com a humanidade, diz. O sábado é um dia especial de júbilo e alegria por dois motivos. Primeiro, porque celebramos a criação, lembramos do poder criador e ao ter consciência da soberania divina, a nossa insignificância desaparece. E mesmo que os problemas circundem a nossa vida, sabemos que temos um Pai de amor que nos criou e nos sustenta todos os dias. Mas há um segundo motivo de alegria no sábado, e é a presença de Deus em nossas vidas. Deus entra no espaço humano. Por isso ele disse em Isaías 58, 13 e 14, se você vigiar seus passos para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso e santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. O que Deus disse aqui é que se você respeitar o sábado como um cerimonial da criação, não tem por que se sentir abandonado, nem desesperado, nem derrotado. A vida pode te apresentar circunstâncias adversas, mas se Deus é teu Criador, teu destino são as alturas da terra, onde Ele te dará a comer a herança do teu Pai. Essa promessa, você não acha que é extraordinária? A quarta parte deste estudo também tem que ver com a alegria, mais especificamente com a felicidade. A palavra hebraica significa literalmente bem-aventurado. Pode ser traduzida também como feliz, abençoado. Na verdade, todas essas palavras nos levam a Deus como a fonte da felicidade. É uma tristeza que o ser humano não consegue entender algo tão simples. Conheci um jovem que era um bom cristão. Eu batizei ele quando era adolescente num acampamento. Agora adulto, estava fora da igreja e não queria saber nada de Deus. Mas um dia, por essas coisas da vida, nos encontramos por aí. E quando perguntei-lhe por que tinha se afastado de Deus, a sua resposta foi mais ou menos esta: me cansei de viver amarrado a conceitos superados de vida. Queria ser feliz, livre, encontrar o meu próprio caminho. A resposta é interessante. Há muita gente que tem essa ideia da vida cristã, um estilo de vida superado. Mas este homem estava envelhecendo prematuramente. Tinha perdido um braço num acidente de trânsito por dirigir embriagado. Enfim, essa era a vida que ele tinha escolhido para ser feliz. Não parece incoerente? Agora vem Salomão e nos últimos versos do capítulo 8 de Provérbios, dá duas receitas para ser feliz. A primeira está aqui no verso 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Seguir os caminhos de Deus, para Salomão, significa guardar os seus mandamentos. Jesus disse: eu sou o caminho. Guardar os mandamentos divinos é andar com Jesus. O verdadeiro cristianismo é viver uma experiência de amor diária com Cristo. Agora, outro verso onde se menciona a palavra, a felicidade, é o verso 34, diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Aqui entra o verbo escutar, que requer prestar atenção. Em hebraico, a palavra envolve o sentido de colocar o coração, comprometer-se emocionalmente com algo. Só que neste verso se adiciona algo mais. Bem-aventurado aquele que mantém velando as minhas portas cada dia. Manter-se velando e ouvir o tempo todo as palavras de Deus. Isso envolve o sentido de permanência constante. A felicidade não é resultado de algo que se faz esporadicamente, mas sim de um estilo de vida, de algo constante. É necessário manter-se vigilante,
e ouvir o tempo todo. É necessário persistência, é necessário insistência. Chegamos agora no fim deste estudo falando da sabedoria e da insensatez, ambas simbolizadas por duas damas. Este é o tema do capítulo 9 de Provérbios. Neste capítulo existe um contraste entre a sabedoria e a insensatez. Cada uma delas oferece um banquete. O convite da sabedoria é para a vida, enquanto que o convite da insensatez é para a morte. Entre estas duas seções há uma parte que está compreendida entre os versos 7 ao 12, que fala das consequências da vida de sabedoria em contraste com a vida de insensatez. O banquete que a sabedoria oferece é esmerado e bem elaborado. A sabedoria dedica tempo aos detalhes do banquete, enquanto que a insensatez não faz nada. Fala em voz alta, estridente e não tem nada preparado que vale a pena. Mas tem gente que aceita o convite dela. A mensagem é que neste mundo você ouvirá muitas vozes, umas chamando você para o bem e outras para o mal. Viver é decidir, todos os dias, cada momento. Não há como fugir da responsabilidade de tomar decisões. O próprio Deus disse em Deuteronômio 30, 19 o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Vida ou morte, sabedoria ou insensatez, ambas chamam você, mas você, somente você, pode decidir se vai para a vida ou se vai para a morte. Que Deus te abençoe.